1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Coloque a sua mão sobre a Bíblia, vamos orar a Deus, pedindo aí para poder falar com cada um de nós essa noite, amém? Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor possa falar conosco essa noite. Nós queremos ouvir, meu Deus, a palavra que sair da Tua boca, Pai. A revelação, meu Deus, que vem do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dê-me entendimento, direcione-me pelo Teu Espírito, para que eu possa, meu Deus, ministrar aquilo que vem do Teu coração. Que os ouvidos, meu Deus, de todos aqueles que me ouvem, estejam abertos para receber a palavra do Senhor. E que essa palavra, meu Deus, venha a ser cultivada como terra fértil no coração de cada um, no nome de Jesus. E que essa palavra, meu Deus, ela possa gerar frutos em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículos 22. Diz assim: Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então o povo disse: O que você disse é bom. Pulem agora lá para o versículo 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém? Amém. Para que os irmãos entendam o contexto em que tudo isso aconteceu, nesse período, quem era rei sobre Israel, tendo em vista que naquele período era dividido o reino de Judá e o reino de Israel. Então, Israel era governada por Acabe, que era marido de Jezabel, para entender o tamanho do problema. E eles já tinham se desviado grandemente do caminho de Deus. Eles já não se preocupavam em temor de Deus, não pensavam mais em prestar culto a Deus. Eles então agora substituíram Deus por Baal. E eles não tinham poucos profetas lá, não. Tinham 450. Que eram aqueles então que profetizavam, mas tudo pelo espírito de Satanás, porque o espírito de Deus não estava com eles. E então, Elias, ele foi então e profetizou, falou assim: olha, não choverá mais sobre essa terra, até que outra vez eu torne a orar, para que assim desça a chuva sobre Israel. Por causa que vocês se distanciaram do Senhor, através de Acabe, através de Jezabel. Então aqui, Elias ele faz um desafio. Depois que ele foi se encontrar com Acabe, ele faz então um desafio aos profetas de Baal. Ele falou assim: olha, separem então 2 novilhos. Um vocês vão picar em pedaços, vocês então vão orar ao seu Deus Baal, para ver se ele atende a vocês, mas vocês não colocarão fogo nele. Ponham lenha, ponham tudo mais, mas vocês não vão colocar fogo. E eu farei a mesma coisa com o outro. Nós 2 vamos clamar. Vocês oram pelo seu Deus, eu oro em nome do Senhor. E aquele que responder com fogo, esse é Deus. O povo adorou a ideia, né? Ele já estava até acostumado, talvez, com os profetas de Baal. Mas falou assim: é um momento bom para a gente ver, então, se Baal está firme e forte lá. Quebrar a cara. Então, Elias, então, ele pediu para os profetas de Baal começarem. Eles foram lá, oraram, choraram, se cortaram, que era um costume de quem adorava a Baal, se cortar, se autoflagelar, como uma forma de sacrifício, para que Baal, então, ele atendesse a eles. E Elias estava até zombando deles. Falou assim: se Deus não está ouvindo, fala mais alto. Quem sabe, ele está dormindo. E depois de tanto eles clamarem, passaram a manhã, a tarde orando, clamando a Baal, e nada que Baal fez. Então, Elias ele vem e ele diz isso no versículo 30. Disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se,
e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe uma coisa que eu vejo aqui, irmãos? Elias, ele podia, já de imediato, ter feito uma oração já, né? Assim como os profetas de Baal fez, então ele, não, vamos fazer uma oração. Mas a preocupação anterior à oração, para que descesse fogo do céu, foi para que ele então colocasse a mão na massa, para que o altar ele fosse restaurado. Imagina que Onri, que era o rei que reinou antes de Acabe, né, no caso era seu próprio pai, ele tinha reinado 12 anos em Israel. E ele também não seguiu os caminhos de Deus, antes ele seguiu o caminho de Jeroboão. Então ficou em pecado. Aí depois, na sequência, Acabe, mais pecado, mais distância de Deus. Então o altar de Deus já não tinha mais nada. Nada estava sobrando, só tinha ruínas, igual Elias disse aqui. Mas a preocupação de Elias, vamos reparar o altar de Deus. Amém? Então o que acontece é o seguinte, a preocupação com o altar. O que é o altar? O que ele representa? Nós sabemos que o que Deus diz no Antigo Testamento é apenas uma sombra daquilo que ele estava fazendo e queria fazer no Novo Testamento. Então, cada item, cada elemento, ele tem o seu significado no Antigo e no Novo Testamento. Então, qual que era o significado do altar no Antigo Testamento? Se a gente pegar lá em Gênesis, vocês podem até deixar marcado Reis aí, a gente vai voltar mais tarde nele, mas vai comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Deus é bom, muito bom. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia! Amém. O altar, vamos entender aqui o contexto de Abraão. Abraão, ele tinha recebido então a ordem de Deus falando assim, olha, saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra onde eu te mostrarei. E desde quando Abraão saiu dessa terra, que era Arã, nessa época, todo lugar que ele passava, ele firmava ali a sua tenda ali durante a sua peregrinação, até chegar no objetivo onde Deus ele queria levar ele então parava, construía um altar, adorava a Deus. Muitos desses lugares eram um lugar onde ele recebeu até uma palavra de Deus. Então, ele se preocupava em construir um altar para Deus. O altar era como um memorial. É como um marco. Olha, aqui Deus falou comigo. Aqui eu sacrifiquei, prestei um culto a Deus. Eu estava expressando alguma coisa. Olha para você ver, se você pegar na sequência. Gênesis 13, versículo 3. E partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então veja que não só ele construiu os altares nesse trajeto, mas também em outros momentos ele passou novamente pelo lugar onde ele já tinha construído esse altar para Deus. Então nós vemos que durante todo o momento que Abraão estava peregrinando, ele estava então construindo altar e não se esquecendo em momento nenhum de qual Deus que ele estava servindo, que era ao Senhor, que ele estava ali sacrificando, fazendo as coisas para Deus. E o que eu vejo nisso, irmãos, é que tudo é algo gradual. O fato dele ter sido compromissado em edificar esses altares no decorrer desse caminho, sempre em preocupação, em memória de Deus, oferecendo louvor, oferecendo sacrifícios para glorificar a Deus, fez com que isso chamasse a atenção de Deus. Até que Deus, então, ele pede um sacrifício maior para Abraão. E isso está lá no mesmo livro de Gênesis, capítulo 22. Só pular mais um pouquinho mais para frente. Gênesis, capítulo 22.
Veja só o que acontece então na sequência da caminhada de Abraão com Deus. Gênesis 22, versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Então o restante da história vocês já conhecem. Mas vocês acham que Deus ele teria pedido para Abraão sacrificar o filho dele se ele antes já não tivesse tido um compromisso em edificar altares por onde quer que ele fosse? Então eu vejo que se as pessoas não têm uma preocupação com o altar, talvez nunca Deus teria pedido esse sacrifício e também muito menos ele teria dado essas promessas que ele deu para Abraão durante esse período de peregrinação. Sempre Deus estava ali presente, dando palavras assim, olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar, isso aí vai ser a sua descendência. Olha a terra onde você já está habitando, fala assim, olha, eu vou dar isso aí tudo de herança para os seus descendentes. Então, essas palavras que ele estava recebendo eram resultado de uma preocupação com o altar ao Senhor. O altar não era necessariamente uma coisa que, tipo assim, o que estava envolvido no altar era o que a pessoa sentia por dentro em relação àquele a quem ele estava edificando aquele altar. Então, quando Abraão ele construía o altar, ele estava então exteriorizando algo que Deus já tinha feito dentro dele. E por isso, Deus então ele honrou a Abraão e disse que nele seriam benditas todas as nações da terra. Aleluia! Então, a gente pode entender aqui uma coisa. Sacrifício sem temor, ele não tem valor. Até rimou, né? Mas sacrifício sem temor, ele não tem valor. Porque imagine então, se no contexto de Elias, ele tivesse pego ali e feito o sacrifício, mas ele nem tivesse preocupado em montar aquele altar. Ele nem tivesse preocupado com o que as pessoas estariam vendo. Porque, veja bem, Baal ele tinha o seu altar naquela época, por causa que eles já tinham edificado um altar para ele. Mas só que como que as pessoas viam então o Deus de Israel? Qual que era o altar que eles olhavam para ele e falavam assim, olha, esse aqui é o lugar para oferecer sacrifício ao Deus de Israel, ao Senhor. Onde tinha? Não tinha. Então, Elias se preocupou com isso. Então, Elias tinha temor de Deus. Da mesma forma que Abraão teve temor de Deus. E o temor de Deus, ele também gera em nós amor por Deus. Nós tememos a Deus e nós amamos a Deus. Mas isso é o quê? Resultado de fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Então você ouve a palavra. Você cria fé. E a fé te faz ter temor do Deus que você crê. E o temor que você tem de Deus acaba gerando em você amor. Por causa que Deus não é um Deus só para a gente ter medo dele. É um Deus para a gente amar. É um Deus para a gente mostrar intensidade. É um Deus para a gente se preocupar em ter preocupação com o altar. Naquilo que nós estamos oferecendo para Ele. É um Deus que nós devemos preocupar com essas coisas. Nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos olhar para tudo que acontece neste mundo e achar que está tudo normal, né? Tem que ficar assim mesmo, e não fazer nada sabendo que Deus ele se entristece em ver que tantas pessoas têm se perdido, têm se desviado e não se preocupam com isso. Então, filhos que amam ao seu pai, eles se preocupam em fazer a vontade do seu pai, por temor e por amor. Amém? Em Gênesis, no capítulo 26, glória a Deus, Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 24, diz assim: Naquela noite, amém? Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Isso ele estava falando com Isaac. Não tema, porque estou com você e eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão.
Na sequência, versículo 25. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Veja bem o exemplo que Isaac teve na vida inteira dele. Ele viu seu pai, está certo que em algum momento ele não tinha nascido, mas ele pegou o exemplo do seu pai, talvez seja por ouvir Abraão contando a importância de você ter temor a Deus, ou então talvez vendo até os últimos sacrifícios que ele prestava, e ele se preocupou também em construir um altar. Então aquilo que aconteceu com uma geração, ela não morreu ali, ela continuou em outra, porque aquilo serviu de exemplo. Então quando nós nos preocupamos com o altar, nós não apenas fazemos isso para a nossa geração, mas nós deixamos um legado para a geração seguinte, para que ela possa fazer as mesmas coisas. Porque antes, Omri, que era o pai de Acabe, ele tinha feito o que era mal. E qual foi o exemplo que ele deixou para o filho dele, Acabe? O mal. E foi o que Acabe fez. Andou distante de Deus, casou com Jezabel, distanciou o povo cada vez mais da presença do Senhor. Então, veja como as coisas não podem morrer na gente, ela deve começar na gente, se ela não tenha começado ainda. Se você não está seguindo algo que já foi começado pelos seus pais, pelos seus avós, então tem esse marco. A partir de mim vai começar. Se as pessoas antes não adoravam a Deus na minha casa, a partir de mim elas vão adorar. Elas vão ver a minha preocupação em exaltar o nome do Senhor, e isso vai ser passado para frente. Glória a Deus. Se nós não nos preocuparmos nem com a nossa adoração a Deus, muito menos com as gerações que estão vindo à frente, como que vai ficar o mundo daqui a alguns anos? Nós não podemos virar as costas e achar que todas as coisas acabam na nossa vida. Tem muitas pessoas que às vezes vivem de forma egoísta. Elas pensam, eu vou fazer aquilo que me dá vontade, aquilo que me dá prazer. Eu não estou preocupado se as pessoas vão achar que isso é bom ou que isso é ruim. Eu estou apenas preocupado comigo mesmo. Com o que eu vou desfrutar durante a minha estadia aqui nessa terra. E essa falta de preocupação é que gera os maus testemunhos. Maus testemunhos que acabam falando assim, mas você não fez? Qual a autoridade que você tem para poder falar que eu faço? Isso geralmente a gente costuma ver, de pai para filho e outras áreas também a gente vê. Por exemplo, se na escola você vê um professor que ele não dá um bom exemplo, aquilo ali também você acaba absorvendo. Então, se as pessoas elas vivem de forma egoísta, elas nunca vão deixar transparecer aquilo que Deus ele quer fazer em uma geração e nas vindouras. Então, veja bem, eu espero que acho que os irmãos já conseguiram entender aonde que eu quero chegar na mensagem. Amém? Quem não entendeu, glória a Deus, a gente já está chegando lá. Porque se no Antigo Testamento o altar era apenas um monte de pedras, talvez, juntadas ali para que ali fosse oferecido sacrifício, até mesmo porque ninguém ia fazer isso sobre a terra. Pegar um novilho, cortar ele na própria terra, pegar e vão queimar aqui e oferecer para Deus. Então eles pegavam e faziam esse altar. Mas se lá tinha essa importância, vamos então trazer agora para nós, em nossos dias. O que é o altar? O altar somos nós. O que é o sacrifício? É o culto que nós prestamos a Deus. Então, como que eu tenho me preocupado com o meu altar? Como que eu tenho oferecido os meus sacrifícios para Deus? Eu ofereço em um altar que está em ruínas? Ou eu tenho preocupado em primeiro edificar o meu altar para que eu possa oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus? Deus ele não queria sacrifício de qualquer jeito, não. Quando as pessoas tentaram oferecer coisas para Deus sem temor nenhum e sem preocupação com como que as coisas aconteciam, essas pessoas se deram mal. Aquele que, eu não lembro o nome ao certo aqui agora, mas aquele que tentou entrar na casa de Deus assim de qualquer jeito, falou assim, não, deixa eu oferecer aqui um sacrifício para Deus e coisa e tal, sei lá. Por quê? O altar é algo que sai de dentro.
Você primeiro se preocupou com Deus, você pensou assim, eu quero construir algo para Deus. Eu quero deixar uma marca na minha geração para as próximas. E a partir dali, então, você construiu o altar como um reflexo daquilo que Deus já tinha trabalhado no seu interior. Então você ofereceu o culto a Deus e Deus recebeu esse culto, porque não foi um sacrifício feito de qualquer jeito. Da mesma forma nós. Muitas vezes a gente não preocupa com a santidade. O mundo é como se fosse quase que uma vitrine do pecado. Tudo que a gente às vezes vê no mundo, às vezes para os nossos olhos, aquilo ali parece ser agradável. Mas o que Deus pensa a respeito daquilo? O que aquilo faz com o meu altar? Será que o meu altar está sendo destruído ou edificado com as coisas que eu tenho feito? Se quando eu estou ali no pecado, o meu altar está sendo destruído, por que eu continuo pecando? Eu não falo às vezes, irmãos, de quando em alguma situação de dificuldade, às vezes até de fraqueza, você acaba caindo em pecado, mas eu falo a prática recorrente. Mas não também que nós não devemos ter preocupação com esses pecados que a gente acaba cometendo no decorrer dessa trajetória, mesmo que seja por um momento de deslize. Se a gente for pensar, Deus, Jesus falou com a gente, falou assim, olha, ele é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, a partir daí, nós tivemos então a condição de poder escolher entre pecar e não pecar. Até então a gente pecava e nem sabia que pecava. Mas a partir do momento que a gente teve o conhecimento da palavra, de que isso era pecado e aquilo não era pecado, isso é pecado, aquilo não é pecado, agora para nós já é uma escolha. Esses pecados que muitas vezes acontecem de forma não premeditada, ninguém está planejando pecar, mas acaba que peca, é resultado muitas vezes de uma falta de intimidade maior com Deus. Então, por isso que eles também não podem ser ignorados. Porque onde foi que eu errei? Vamos voltar lá. Não vamos deixar as coisas ficarem cada vez piores. Vamos nos preocupar então em fazer com que daqui em diante as coisas sejam melhores. O que às vezes tem roubado o nosso tempo? O que às vezes tem nos distanciado dos propósitos de Deus? Vamos então identificar onde que aconteceu isso, para que a gente então ali possa reparar esse problema que aconteceu no decorrer da nossa caminhada, e a gente, dali em diante, vamos prestar um culto santo. A gente pode pegar esse período agora, né? A gente está no início de 2019, provavelmente eu tenho certeza que muitos de nós já fez alguma lista de propósitos, assim, não, Senhor, nesse ano as coisas vão ser diferentes. E glória a Deus, isso tem que acontecer, sabe? Nós temos que ter essa preocupação. As coisas não podem continuar da mesma forma. Se você já está bem, glória a Deus, que continue sendo melhor. Né? Se as coisas estão ruins, que vão consertar agora. Isso é bom, às vezes é um momento que a gente fica pular, ver o que aconteceu no ciclo passado, o que vai acontecer agora no ciclo que está se iniciando, né? Nova etapa. O que vai acontecer em 2019? Essa preocupação, ela não pode ser apenas na primeira semana de janeiro. Tem que ser uma preocupação que a gente leva isso para o ano inteiro e até onde Deus vai direcionando para que as coisas aconteçam. Igual, por exemplo, o pastor ele falou aqui a respeito de fazer a unção nos 7 primeiros dias do ano. Glória a Deus, todo mundo fez, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. E depois? Não pode parar só no 7º dia não, gente. A caminhada com Deus é todo dia. Então, no 8º dia também é mais dificuldade, mais obstáculo que surge, mais fácil. Não, eu estou aqui buscando este novo ciclo, as coisas vão ser diferentes. E a gente continua, então, servindo a Deus em intensidade, buscando orar mais, buscando se dedicar mais à leitura bíblica. Sabe, irmãos, pela experiência que eu já tive em relação à palavra de Deus, o que eu percebo é o seguinte, que a nossa fragilidade para o pecado ela está quando a gente negligencia um desses 2 pilares, que é a oração e leitura bíblica. Você pode estar orando, glória a Deus, todo dia. Mas deixa a leitura bíblica de lado para ver o que acontece. Chega na hora do pecado, você não pensa nem 2 vezes, você nem lembra mais dos versículos que você já tinha lido. Aí quando chega na situação do pecado,
Ah, senhor, o senhor sabe que a carne é fraca. Aí depois, na hora de você ir orar, aí você fica sentindo aquele peso. Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo que aconteceu. Deus, Ele perdoa. Deus é bom. É por isso que nós amamos Ele, amém? Mas, se você se preocupa, se você tem esse temor, esse amor a Deus, não deixa o nível cair, não. Vamos manter esse nível lá em cima. Não vamos ser equilibrados por baixo, não. Vamos equilibrar, então, buscando a Deus intensamente. Ah, Senhor, mas agora eu estou lendo bastante a Bíblia. E como é que está a oração? Ah, a oração está mais ou menos. Assim, pois é, mas a oração mais ou menos já tem te ajudado? Você está conseguindo desviar do pecado? Ah, não, aí está meio complicado, está meio difícil. Você sabe como é que as coisas são. O mundo é difícil. Não. Se a gente não negligenciar as nossas disciplinas espirituais, se eu posso assim dizer, oração, leitura bíblica. Isso eu estou falando que é o básico. Tem jejum também, vigília, né, oração de madrugada. Isso aí glória a Deus, nível acima. Mas não deixe também de fazer, não. Mas o básico, oração, leitura bíblica, se a gente deixar isso passar despercebido, na hora que surgir as ofertas pelo pecado, a gente vai acabar escolhendo por elas e virando as costas para Deus. E quanto mais a gente acaba fazendo essas escolhas, mais difícil é voltar depois para essa comunhão de excelência com Deus. E eu vi um testemunho que eu achei muito interessante. Quem conhece aqui o Teófilo Hayashi? Ah, tá bom, enfim. Ele é japonês, né? Mas assim, ele foi criado aqui no Brasil e coisa e tal. E ele falou assim que ele cresceu em uma família evangélica. Ele ia toda vez aos cultos, né? Desde pequeno. Ele ia lá para poder limpar a igreja, às vezes até de forma forçosa. Ele tinha que ir lá para participar do pré-culto, que ele dizia. Que é tipo assim, antes do culto tinha um momento de oração, então o pessoal ficava lá 1 hora orando, né? Então ele ia também. Mas isso tudo ele muito novo. Aí chega então, ali próximo dos seus 18 anos, ele então recebe uma proposta para ir estudar no exterior. Ir lá para Estados Unidos. Ninguém aqui ia querer ir, né? Ir para os Estados Unidos, ganhar uma bolsa lá de estudos, né? Para ficar lá na Flórida. Aí ele foi lá, fez a prova e coisa e tal, passou. E aí, longe agora dos pais dele, que faziam com que ele caminhasse ali nos caminhos de Deus, dentro da igreja e coisa e tal, agora ele estava ali com seus amigos. E que amigos eram esses? Vigia também. Amigos muitas vezes te levam para o buraco. Se a gente não selecionar bem as nossas amizades, a gente acaba ficando lá embaixo. E aí depois a gente fala assim, mas como que isso aconteceu? É sorrateiramente. O pecado é sorrateiramente. O que Satanás ele faz contra a nossa vida é sorrateiramente. Então, se a gente não estiver atento ao que ele está tentando tramar para nos envolver no pecado, para nos tirar da presença de Deus, a gente acaba caindo. E foi isso que aconteceu com ele. Ele chegou então lá nos Estados Unidos, e aí o que os amigos deles gostavam? De agito. Vamos para balada. E assim foi. Ele estava sempre indo para as baladas, festa, vida noturna e coisa e tal. E aí a mãe dele sempre ligava para ele e falava assim, filho, como é que tá as coisas aí? Tá lendo a Bíblia? Tá indo para a igreja? Ele falou assim que, mesmo ele estando distante ali da mãe, ele nunca ousou mentir para a mãe. Então, para poder dar satisfação para a mãe dele, e ela não ficar preocupada, ele ia no culto todo domingo. Ele orava todos os dias. Lia a Bíblia todos os dias. Mas era tipo assim, você é obrigado todo dia. Ele lia a Bíblia também. Pegava assim, abria a Bíblia em qualquer lugar, lia um versículo, falava assim, pronto, eu li. Ela me perguntou quanto? Então eu li. E aí eu pergunto, então, às vezes a gente olha assim e fala assim, não, a pessoa está na igreja, está nos caminhos do Senhor, glória a Deus. Como que ela está? É igual ele falou, eu chegava lá na igreja, entrava, sentava na última cadeira, punha lá no bonezinho, um capuz e coisa e tal, ficava ali, ouvia uns 15 minutos da palavra, nem ouvia o culto inteiro, já ia embora. Então, estar na igreja não quer dizer nada. O que quer dizer é como que está a sua vida de intimidade com Deus.
E ele então dava lá essa satisfação. Não, mãe, eu tô lendo a Bíblia, tô orando, coisa e tal, glória a Deus. E a mãe dele sempre intercedendo por ele. Até que chega um momento em que ele se converte dentro de uma balada. Ou seja, num lugar mais improvável. Mas tipo assim, ele falou assim que no meio de toda aquela agitação toda, ele teve 30 segundos de sobriedade. E durante aquela sobriedade ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começou a ser invadido por um temor de Deus. Ele falou assim, gente, eu não posso ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Ele pediu assim desesperadamente assim, para um amigo dele, me dá a chave do seu apartamento. Aí ele falou assim, não, o que você quer no meu apartamento? A gente está começando aqui a festa agora. Eu disse, não, eu quero ir embora, me dá a chave do seu apartamento. Não, mas tem um after party. A festa depois da festa. Eu disse, não, mas eu não quero, mas tem depois. Eu disse, não, mas eu não quero. Eu quero sair. E ele foi lá, pegou a chave e a primeira palavra que ele ouviu do lado de fora da balada foi Jocum. Quem conhece Jocum? Glória a Deus. Então ele ouviu aquela palavra Jocum e falou assim, gente, o que é isso? Eu sei que já ouvi isso em alguma vez, mas eu não sei o que é. Chegou no apartamento do amigo dele lá, foi lá, entrou na internet. O que é Jocum? Ó, escola de missões, que legal, hein? Ó, mas como é que é esse negócio? Só tem a inscrição aberta? Ah, vamos fazer a inscrição nesse negócio aqui. Aí foi lá, pegou, foi fazer a inscrição. E aí quando ele viu, assim, no dia seguinte ele estava de novo na balada, mas tipo assim, ele já não sentia as mesmas coisas mais. Mas aí ele falou assim, olha, eu vou começar então a me dedicar às missões. Aí foi lá, estudou, né, fez as missões, estava fazendo missões em universidade, coisa e tal, viajou vários países do mundo e depois ele endireitou, né, verdadeiramente as vidas dele. Tanto que no acampamento do ano passado ele pregou lá, né? Foi muito bom a gente ter ouvido o testemunho dele, foi, né? Às vezes a gente olha a pessoa e fala assim, não, eu estou imerso demais no pecado, não tem como eu sair. Esse cara estava no meio da balada convertendo, ninguém tem desculpa. Então, é isso que às vezes acontece. O Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo, nos traz para a intimidade. Por mais que muitas vezes a gente esteja distante do caminho dele, às vezes a gente não estava nem preocupado em santidade, né? Às vezes, imagina para a situação dele, que estava lá beirando seus 18 anos, quando ele foi para lá, ele falou assim, olha, eu estava pensando que eu vou ficar aqui nessa vida mesmo de curtição, e aí quando chegar lá com meus 23, 25 anos, eu volto para os caminhos do Senhor. Às vezes tem gente que faz isso. É triste isso, mas infelizmente tem gente que faz isso. Mas essas pessoas também quebram a cara. Por quê? Porque é igual ele mesmo chegou a dizer, então, assim, olha, as pessoas nem aproveitam o direito que está lá fora e nem aproveitam o direito que está dentro da igreja. Porque ela fica dividida, está em cima do muro. Então a gente precisa decidir quem que a gente quer ser. Se a gente quer ser uma pessoa que peca lá fora junto com o mundo, ou se a gente quer ser uma pessoa que se santifica dentro da igreja. Amém? Então essa preocupação com santidade não pode ser algo que a gente negligencie. E também a santidade, igual eu falo também, não é uma escolha, é uma consequência. É uma consequência da intimidade com Deus. É uma consequência de caminhar com Deus. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu quero ser santo. Até porque se for por nossa própria força, a gente não consegue nada. É pela força de Deus que habita em nós. Então Deus ele nos dá essa condição de poder então nos santificar. Ele que nos chama para esse lugar de santidade. Por isso que nós não podemos ser surdos ao que Deus ele quer nos dizer. Porque muitas vezes Deus está chamando a gente para a santidade, mas a gente às vezes quer ficar vivendo no pecado. Então se a gente não ficar dando ouvido à voz de Deus, vai chegar um momento que a gente já nem vai estar sabendo mais o que é a voz de Deus, o que é a voz do mundo. Então a gente tem que fazer nossa caminhada de forma progressiva. Eu ouvi a palavra de Deus hoje, eu ponho essa palavra em prática. Eu ouvi a palavra de Deus amanhã, eu coloco essa palavra em prática. Isso é você se limpar, isso é você se santificar. E você ter preocupação com o altar que você oferece sacrifícios para Deus. Porque o altar somos nós nos dias de hoje. Amém? Veja, por exemplo, como que isso é importante. João Batista, o que ele fez? Antes de Jesus vir, ele veio endireitando os caminhos do povo. Talvez todo mundo estivesse ali meio desviado naquele período, mas João Batista estava ali pregando. Arrependei-vos, porque é chegado, né, o reino de Deus. Né?
Confesse seus pecados. E aí, olha pra você ver o que acontece na sequência. Chega então os fariseus, saduceus, querendo então ser batizados nas águas por João Batista. E o que é que João Batista fala? Raça de víboras! Vocês estão querendo fugir da condenação que vai vir por causa que vocês estão andando de forma errante. Vamos pensar o seguinte, os fariseus e saduceus lá era o pessoal que buscava, né, os religiosos. Mas ser religioso não adianta nada se você não tem comunhão para poder manter santidade. Então, eles talvez estavam ali sendo religiosos, mas a religião deles não valia nada porque não tinha uma preocupação com o altar. Então, quando João ele prega e ele diz, endireitai o vosso caminho, arrependei-vos, ele está falando, olha, faça uma verificação de como que está o seu altar. Ele está destruído? Ele está bem edificado? Porque esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de se arrepender, porque o nosso Senhor vem aí. Aleluia! Aleluia! Nosso Senhor vem aí. Como é que você vai estar quando Ele chegar? Se a gente não pensar que Deus ele habita em nós, a gente às vezes não se desvia do pecado. Mas se eu tenho esse entendimento, essa consciência de que o Criador do universo ele habita em mim, eu não posso deixar o meu altar de qualquer jeito. Eu tenho que me preocupar com a santidade, tenho que me preocupar com a minha comunhão com Deus. E era isso que o povo, então, que tinha entendido a mensagem de João Batista, eles faziam. Eles então estavam se arrependendo, chegando diante de João e falando assim, olha, me batiza, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha vida errante. Porque a partir de então, o Senhor vem. Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está vindo para poder habitar dentro de nós. Para habitar em um altar que está edificado. Em um altar onde são oferecidos sacrifícios verdadeiros. Onde não se cantam simplesmente louvores, mas onde se preocupa em oferecer algo substancial para Deus. Algo muito mais excelente do que simplesmente a gente oferecer algumas palavras de uma música ou então uma oração que às vezes o seu coração não está envolvido com ela. Mas uma intenção de oferecer uma essência, um coração que é entregue à vontade de Deus. Olha, Senhor, talvez a pessoa pense, ela deveria pelo menos se comportar assim. Senhor, eu tinha as minhas vontades, não as tenho mais. Talvez ainda tenha vontade de praticar, mas tipo assim, eu não quero fazer com que a minha vontade ela prevaleça, mas que a vontade de Deus ela prevaleça na minha vida. Amém. Essa é a santidade. É você abrir mão do que você deseja para que aquilo que o seu Senhor deseja seja então realizado na sua vida. É como a gente ouviu aqui no teatro, quando eles vieram aqui, né, fizeram aquela ensinação, né, que foi muito boa, glória a Deus. E ali eles falaram o seguinte, assim, olha, o que é servo de Deus? Servo é aquele que faz a vontade de seu Senhor. Então você não tem que fazer a sua vontade, é a vontade do Senhor. Mas você não faz isso de forma obrigatória. Você faz isso porque você ama e teme a Ele. Tudo é resultado do seu amor e temor por Ele. E esse amor e temor é alimentado pela fé que vem, leitura da palavra. Por isso não negligencie o que é básico. Oração, leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Quanto mais a gente vai se limpando, mais a gente vê então quão prazerosa é uma vida próxima a Deus e não segundo a nossa própria vontade. Porque a gente às vezes faz as nossas escolhas movido por prazer. O que me dá maior satisfação a fazer neste momento? E quando a nossa comunhão com Deus ela está em baixa, certamente cometer um pecado vai ser algo que te dê mais prazer. Mas se você tem uma comunhão com Deus que ela tem gerado frutos de santificação na sua vida, você fala assim, eu não quero trocar isso por causa do pecado,
que é o pecado em relação à glória de Deus que ela pode se manifestar na minha vida? O que é o pecado em relação aos propósitos de Deus para a minha vida? Quem eu era antes de conhecer a Deus? Eu nem sabia por que eu estava nesse mundo. Mas a partir do momento que eu ouvi a voz de Deus, gerou fé em meu coração, então eu entendi por que eu estou na Terra. Então, se Deus ele me deu o sentido da vida, por que eu vou abrir mão do sentido da vida para poder pegar uma coisa passageira que é o pecado? Por que eu vou gastar os meus dias me sujando, enquanto eu posso me limpar e entender cada vez mais o propósito de Deus para a minha vida? Melhor do que isso, se você já alcançou esse lugar, quantas outras pessoas que talvez estão perdidas, você olha para elas e fala assim, nossa, tem uma palavra de Deus que eu posso dar para essa pessoa. Algo que Deus fez comigo, Ele pode fazer na vida daquela pessoa. Eu não posso então cruzar os braços e me contentar em ter a minha vida com propósito, com objetivo, com alvo, com meta, mas olhar para as vidas das pessoas, ver que elas estão distantes de Deus e não fazer nada por isso. As pessoas talvez vão ter e elas têm resistência à palavra de Deus. Por quê? Porque elas ainda não têm comunhão com Deus. Então, sem comunhão com Deus, elas estão mais preocupadas em cometer os pecados, porque isso para elas está mais tangível, isso dá um prazer mais imediato. Mas Deus ele toca, Deus ele trabalha na vida das pessoas à medida que nós vamos orando e intercedendo por elas. E nesse momento de lucidez, assim como esse pregador ele teve naquela época, a pessoa também que você está ali mostrando ali, semeando uma palavra na vida dela, ela também naquele momento de sobriedade dada por Deus através do Espírito Santo, ela também pode falar assim, eu quero essa vida com propósito. Eu quero essa vida de intimidade com Deus. Eu quero essa vida de profundidade, de relacionamento mais próximo com Deus. E aí então você vê que o seu propósito não se limita a você. E como a gente viu lá a respeito do altar, que ele não serviu simplesmente para Abraão, mas que se estendeu também a Isaac, com certeza também nas gerações seguintes. Da mesma forma, isso acontece conosco. Se a gente primeiro preocupa conosco, os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente vai ver que os propósitos de Deus para a nossa vida envolvem outras vidas. E nessas outras vidas, o reino de Deus ele está crescendo. O reino de Deus está sendo edificado ali dentro do nosso coração, do coração de cada pessoa que recebe a palavra do Senhor, até que o Senhor venha. Amém. Aleluia! Antes eles estavam esperando Jesus vir como homem, e ele veio. Agora nós esperamos ele vir também como homem, mas não para poder viver mais no meio de nós, mas para poder tirar a gente desse mundo e levar para onde ele quer que nós vivemos para a eternidade. Aleluia! Glória a Deus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem feito e por aquilo que ele vai fazer. Deus ele nunca está parado. Ele sempre tem algo para poder fazer. Ele está esperando muitas vezes a disposição daqueles que amam a ele de com a mão ao arado e vão para o serviço. Serviço sempre tem. É igual a parábola, né, em que Jesus diz que ele arregimentou as pessoas para ir trabalhar ali na vinha e coisa e tal. Tinha gente que trabalhou já desde a primeira hora, outros foram pegar só na 11ª hora, já no final do expediente, mas a paga de todos foi igual. Mas serviço sempre tinha. Então, se alguém tem se achado infrutífero no reino de Deus, pode ter certeza que tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer, tanto dentro quanto fora da igreja. Pessoas que você vê todos os dias, você talvez não saiba, mas a vida dela pode estar destruída. E uma palavra que Deus ele pode revelar no seu coração, se você assim buscar, você pode então entregar para essa pessoa. E mais uma vida ser transformada pelo poder do nome de Jesus. Então, o que Deus faz, Ele não para em nós. Ele continua.
E o que acontece então na sequência? Volta lá em Reis. 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Vamos ver então o que acontece no final. Depois então de Elias já ter edificado o altar. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Amém? Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Observem, ordem tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Aleluia! O fogo de Deus, ele foi atraído por ter seguido a ordem de Deus. A ordem de edificar o altar e de oferecer o sacrifício. Então, se nós queremos ver o fogo do Espírito Santo descer sobre a nossa vida, nós precisamos nos preocupar com o nosso altar, como está o altar onde Deus ele se manifesta na nossa vida. Amém? É igual eu cheguei a dizer no início da mensagem. Será que Deus atenderia a Elias sem que ele tivesse reparado o altar? Agora eu quero mostrar um outro aspecto. Qual seria o valor em Deus atender um clamor de um altar que estava em ruínas? Às vezes nós estamos muito preocupados com o que Deus pode nos conceder naquele momento. Talvez a gente estava ali preocupado só assim, não, vou oferecer um sacrifício de louvor a Deus, vou pedir por misericórdia aqui, e ele atende então aquilo que eu estou pedindo, atende ao meu clamor. Deus ele pode atender? Pode. Mas seria o propósito dele, ele atender e deixar com que o altar ele continuasse em ruínas? Se nós olharmos para as nossas necessidades nessa vida, a qual nós acabamos clamando a Deus por intervenção, se a gente se preocupar apenas com essas coisas, mas sem preparar o altar, Deus ele pode atender, mas ele não está cumprindo o propósito que ele tinha para a sua vida. Porque o propósito que ele tinha é de edificar. E se ele está te chamando para edificar, você não pode ser ignorante a essa palavra simplesmente porque você quer oferecer um sacrifício logo e logo já pegar a sua bênção. As coisas de Deus, volto a dizer, elas não são feitas de qualquer jeito. Elas têm que ser feitas com compromisso, com zelo, com amor e com temor. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, o que Deus ele nos diz através da sua palavra? Sede santos, porque o Senhor é santo. A justificativa para que você seja santo é porque o Senhor, o teu Deus, ele é santo.
E já que ele habita dentro de você, não há a finalidade de você oferecer qualquer outra coisa que seja diferente de santidade. Porque ele é santo, nós devemos buscar a santidade. Sempre pelo Espírito de Deus. Porque por nós mesmos nós não temos forças para que essas coisas aconteçam. A gente não consegue direcionar a nossa vida para fugir do pecado sem a presença de Deus. Amém? Fique de pé, por gentileza, no seu lugar.